Boa tarde a todos. Esperando nosso Diogo Mentor entrar na nossa live aqui. Bruno Cardoso. Esperando o nosso Diogo Mentor, nosso coordenador de Direito Penal. Fazemos o nosso lançamento do nosso curso de atualização em Ciências Criminais. Nosso diretor Sérgio Coelho, na nossa live aqui. Esperando só o nosso mentor. Cadê? Nosso Décio Alonso, professor do curso, também presente. Marta Alves, nossa conselheira da OAB do Rio de Janeiro. Quórum qualificadíssimo aqui. Só esperando o nosso mentor. Será que ele... Vamos dar uma mensagem para ele. Vamos ver se ele está com pequenos problemas. Fernanda Prati também, nossa professora. Décio. Pode ser, Décio, pode ser. Não está estranho. Tem que solicitar, mentor, solicita para você entrar. Boa noite, Fernanda. Tem que solicitar para entrar, Diogo. Doutora Virgínia também. Só esperando ele. Você tem que pedir para participar, cara. Vamos lá, mentor. Aí, agora vai. Conectando. E aí, meu irmão? E aí, agora sim, finalmente. Tudo bem? Tudo bem? Tava Pô, difícil desculpa aí? aí, cara. Tava travando aqui, eu entrava, mas ficava tudo congelado, sem som, sem imagem. Aí fechei tudo e abri de novo, agora acho que vai. Agora tá bom, agora conseguimos. Tava dando Isso aqui o aí. boa noite pro nosso pessoal Beleza. e muitos professores do nosso curso aqui já presentes também. Opa, legal. Vamos tocar uma bola aqui. Gente, então, qual é a ideia dessa live aqui, né? Eu e o meu xará Diogo Mentor somos coordenadores da área criminal da ESA, né, da Escola Superior de Advocacia, da OAB do Rio de Janeiro. Eu coordeno o processo penal, Diogo o direito penal, mas, assim, na verdade, é um grande trabalho em conjunto, a quatro mãos, na verdade. É Verdade. uma troca importante e todos os projetos que a gente pensa juntos. E esse não foi diferente, né, Diogo? O nosso diretor Sérgio Coelho teve a magnífica ideia de fazer um curso de atualização para cada área
Isso. da advocacia e lançou esse nosso curso aqui nos incumbiu, na verdade, de preparar esse nosso curso aqui de atualização em ciências criminais da ESA, né? Então, a ideia aqui é a gente dizer como é que vai ser o curso e bater aqui os professores e as disciplinas, né? Porque a gente tem aqui uma verdadeira seleção É de verdade. professores com temas absolutamente fundamentais para quem quer advogar, para quem quer se manter ativo. O nosso Marcelo Oliveira, diretor tesoureiro da OAB aqui presente também, nosso presidente das prerrogativas. Obrigado, Marcelo. E é fundamental que a advocacia, que o advogado, o jovem advogado, ou advogado que quer se reciclar, ou advogado que quer se atualizar, na verdade, tenha essa possibilidade de entrar no nosso curso, né? Só para, antes de a gente trocar essa bola, anunciar que as inscrições já estão abertas no site da ESA, esaoab.org.br, só digitar ESA OAB no Google, OAB Rio de Janeiro, que aparece. Vamos botar também o link na bio aqui do Instagram. As aulas começam no dia 23 de julho, ou seja, a gente tem aí 2 semanas. E as inscrições, meus amigos, eu sinto informar com felicidade que já estão quase esgotando. A gente já Já estão quase esgotando. já passamos aqui, as metas já estão bem cumpridas, de modo que é importante que vocês corram, né, para se inscrever e se assegurar a vaga logo. Só antes de começar, são 16 aulas, todas as terças e quintas, de 18 às 19h30. Aulas telepresenciais, né, por videoconferência, né, por conta da pandemia. Então, o professor vai dar aula, os alunos vão estar assistindo em casa, podendo interagir, fazer perguntas, etc. E, salvo engano, né, Diogo, as aulas vão ficar disponíveis por um período para o aluno poder acessar quando não conseguir em um determinado dia, né, e fica disponível. A gente vai certificar, todo o aluno que concluiu o curso vai ter um certificado. Então, vai ser bem interessante. Você quer falar uma coisa antes de começar com os professores? Não, só para ratificar mesmo as suas palavras, né? Assim, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? O Sérgio Coelho, desde que assumiu a direção da ESA, tem feito um trabalho primoroso, né? Ele sempre tem demonstrado essa preocupação em proporcionar aos advogados ferramentas para que eles desempenhem as suas funções cada vez com mais qualidade técnica, enfim, né, seguindo essa tradição da ordem de proporcionar mecanismos para os advogados conseguirem, né, desempenhar as suas funções cada vez melhor, né? E agora, aproveitando o teu gancho que você falou do certificado, a gente conseguiu montar esse curso, né, como você disse, a 4 mãos, né, a gente tem sempre feito essa parceria que está sendo muito boa, tem dado ótimos resultados, está sendo muito bacana. E dessa vez a gente conseguiu montar um curso espetacular, né? Superou expectativas, O corpo docente superou completamente as expectativas. E assim, é até bacana, né? Eu mesmo, nós dois, aliás, nos inscrevemos no curso, porque assim, é até bacana certificado depois, porque isso é com esse corpo docente que a gente consegue. Eu arrisco dizer, cara, que esse é um dos melhores Então, cursos do Brasil. endosso, não tem a menor dúvida. É um dos melhores cursos do Brasil. E eu ia falar algo nesse sentido, assim, como você disse também, o curso vai ser online, né, com aulas ao vivo, né, com os professores. Os alunos vão ter a possibilidade de assistir em horários alternativos, as aulas vão ficar gravadas lá por um período, então se eventualmente alguém não puder assistir no horário certo ali por conta de algum compromisso, pode assistir depois, não tem problema. Mas assim, a gente consegue, através desse formato, né, de aulas online, eu sei que eu inclusive me incluo nessa crítica que eu vou fazer, assim, a gente sabe que tem alguns professores que não gostam dessa modalidade, né? Eu prefiro muito mais ali a presença, o contato físico com a turma, com os alunos, olho no olho, mas a gente foi obrigado a nos reinventarmos, né, por conta
dessas circunstâncias que a gente está vivendo. E tudo tem um lado bom também, né? E a gente tem que extrair o lado bom disso. E esse é um dos lados bons dessa situação que nós estamos vivendo. Se a gente consegue montar um curso com professores de vários lugares, né, de fora do Rio, a gente tem professores de São Paulo, de Minas, e um curso com uma qualidade acadêmica assim realmente inigualável, como você falou, um dos melhores aí que a gente vai ter no país, sem dúvida nenhuma. E só com amigo também, né? Os professores, além de serem craques, são amigos, entendem a função da ordem, da ESA, então houve sempre um convite, todos os convites foram aceitos de pronto, o que mostra a consciência que eles têm, né, para ajudar a advocacia, preços absolutamente acessíveis para a advocacia de uma forma geral. Nenhum curso com esse corpo docente, nesse valor, será encontrado certamente em nenhum lugar do Brasil. Então, a gente tem aqui uma oportunidade ímpar. Cara, vamos lá então passar pelos temas e pelos professores. Eu peguei aqui a tua lista que você fez. Então, gente, a gente vai passar pelos temas, pelas datas e pelos professores. A gente vai falar rapidamente o que é o tema, quem é o professor, para quem não conhece, né? Bom, primeira aula inaugural, digamos assim, não vai ser uma aula inaugural, vai ser a primeira aula do curso. Com o professor Cristiano Fragoso, e o tema é corrupção, no dia 23 de julho, a primeira aula. Cristiano Fragoso, para quem não conhece, é professor doutor, professor da UERJ, de Direito Penal, um dos advogados que mais sabe, que mais se dedicou ao estudo do direito penal, teoria do delito. Foi ele que atualizou as lições de direito penal do Heleno Fragoso, que é o avô do Cristiano. O Cristiano é filho do Fernando Fragoso, nosso ex-presidente do IAB. Então, assim, o direito penal está no sangue, né? Não só no conhecimento, mas está na genética. Então, o Cristiano tem se debruçado sobre o tema de corrupção. Hoje em dia, quem se interessa por grandes operações policiais, especialmente o Lava Jato, que o foco central, um dos crimes centrais é a corrupção, entender os elementos do tipo, como eles são analisados pela jurisprudência, pela doutrina, ato de ofício, né? O que demanda ser aperfeiçoado o crime de corrupção. Então, o Cristiano vai dar essa primeira aula e certamente vai ser uma aula sensacional para quem puder e tiver a oportunidade de assistir. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Enfim, só para fazer um comentário, não posso deixar de fazer um comentário sobre o Cristiano. O Cristiano é um dos professores que eu mais gosto de ouvir. A gente já teve, né, ele já, né, muito gentilmente já teve conosco diversas vezes lá na Ordem, inclusive, fazendo palestra, né, pela ESA. E ele é um cara que, além de ter muito conhecimento, de ser um cara, assim, um profundo conhecedor do direito penal, da teoria do delito e tudo mais, ele é um cara que ele tem o dom da palavra, assim, né? O cara sabe, o cara fala de uma forma assim, muito fácil de ouvir, muito fácil de se entender. Acho que o Cristiano dá aula desde os 20 anos, cara. O Cristiano deve estar com 42. Mas é verdade, desde os 20, substituindo o Zeca Fragoso na Cândido. Tem mais de 22 anos de magistério. Pô, pois é. O que né, comprova o que eu estou falando, né? É verdade. Uma experiência muito grande e, assim, é uma aula que te prende, assim, né? Você passa rápido, né? Ele começa a falar, quando ele está acabando, você fala, pô, parece até que tem 5 minutos que ele começou, porque é uma aula que te prende, né? Marcos Criciúma aqui, corroborando o que eu estou falando, trabalhou com o Cristiano, foi sócio dele. Ah, verdade, exatamente. O Criciúma trabalhou com ele, verdade. Isso aí. Eu também, eu fui estagiário do tio dele, o Zeca, né? Então, conheci o bem. Não sabia. Pô, legal. Comecei lá, legal. Legal, não sabia. Bacana. Legal. Bom, vamos lá, vamos seguir. Vamos lá. Depois dele, a segunda aula, que vai ser no dia 28 de julho, o tema vai ser colaboração premiada e a professora que vai ministrar essa aula é a professora Ana Luísa Sá. A professora Ana Luísa, advogada criminal, mestre e doutora pela UERJ, professora de diversos cursos, ela é professora da pós-graduação do IBMEC, é professora da FGV, dá aula em diversos lugares, professora convidada de diversos lugares, uma advogada experiente. Eu até, assim, me sinto meio suspeito para falar dela, para fazer uma apresentação, porque a gente trabalha junto, na verdade, lá no IBMEC, né? A gente
dar aula no mesmo curso de pós-graduação do IBMEC. Então, é uma pessoa com quem eu tenho contato. Agora, acho que tem 2 semanas, a gente participou de uma banca de avaliação lá no IBMEC, do seminário da pós-graduação. Então, assim, é uma pessoa que, para mim, é uma amiga mesmo, muito querida, muito próxima, a gente está sempre juntos. E é uma excelente professora, vai falar de um tema que ela domina. Colaboração premiada é um tema que está no dia a dia dela, tanto na docência quanto na advocacia. Então, é uma pessoa que tem experiência para falar desse assunto. E o tema é super importante, né, cara? Assim, de novo, colaboração Sem premiada é dúvida. o eixo das grandes operações, dos grandes processos. Advogado que quer militar nessa área tem que conhecer esse tema, tem que estudar, tem que aprender os mecanismos. Então, esse tema é de suma importância. A Ana Luísa, Sem dúvida. uma professora de mão cheia, foi minha sócia no caso do Eduardo Machado também, conheço muito bem a Ana Luísa, Legal. 100%. Você falou da importância do tema, né? Só para ratificar, assim, uma vez eu conversando com o Santoro, ele falou uma coisa que eu concordo, assim, da mesma forma que a interceptação telefônica significou uma quebra de paradigma da forma de investigação criminal, né? Na década de 90, a colaboração premiada é a mesma coisa agora, né? Assim, Com certeza. se não fosse esse mecanismo, a Lava Jato não estaria onde está, sem dúvida nenhuma. Certamente. Bom, seguindo aqui, depois, a aula seguinte vai ser no dia 30 de julho, tema Prova e Verdade, que vai ser ministrado pela professora Janaína Matida. A Janaína Matida foi assim, uma satisfação, né, ela ter aceitado o convite, porque eu não tenho dúvida de que ela é uma das principais autoridades no Brasil nesse tema, especificamente, né? Mestra em Direito pela PUC, a dissertação de mestrado dela já foi sobre o tema da aula, doutora em Direito pela Universidade de Girona, e aqui ela, lá no doutorado, né, a gente pode dizer que ela é uma discípula do professor Jordi Ferrer Beltrán, ela foi orientanda do Jordi Ferrer Beltrán na Universidade de Girona, que é uma das principais autoridades do mundo sobre epistemologia jurídica e prova penal. Então, assim, é uma professora que se dedica a esse assunto, a esse tema há muito tempo, uma pesquisadora profunda do tema, professora da UFRJ, dá aula, enfim, palestras em diversos outros cursos. Então, é uma autoridade nesse assunto, foi uma satisfação conseguir trazê-la para esse time nosso aí. Seguindo aqui, a gente tem depois a aula no dia 4 de agosto, tema Prova Penal e Estándares Probatórios, que vai ser ministrada pelo Gustavo Badaró. Só isso, aí, né? Exatamente. Só isso. Só pelo maior processualista penal do Brasil, só isso. Do Brasil. Então, assim, o Badaró, né, enfim, só para constar aqui, eu sei que nem precisava, mas, enfim, só para constar, advogado criminal, livre docente, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela USP, professor titular de Direito Processual Penal da USP, e ele é professor também, eu tenho também a grata satisfação de dividir a docência na pós-graduação do IBMEC com ele. Esse tema, a mesma coisa que eu falei em relação à professora Janaína Matida, o Badaró estuda, né, estándares probatórios há 20 anos. Né? Então, acho que, assim, além de já ser, como você disse, uma das principais, talvez o principal nome do processo penal na atualidade no país, especificamente sobre esse assunto, é um assunto que ele domina, que ele ministra as aulas com muita profundidade. Já tive a oportunidade de assistir ele falando sobre esse tema algumas vezes. Eu vou até dar um spoiler aqui, quer dizer, não sei se ele vai fazer isso nessa aula, mas não sei se ele vai usar esse slide, mas ele normalmente, quando ele termina de dar essas aulas sobre prova penal e estándares probatórios, ele coloca um slide no final que é uma cabeça saindo uma fumacinha assim, e é exatamente assim que a gente se sente quando termina a aula dele, assim, porque muita informação, realmente muita informação, é sensacional e um tema relevantíssimo, principalmente agora quando a gente passa a adotar, né, de forma cada vez mais frequente a common law, né, o direito norte-americano no país, aqui no Brasil, e essa questão dos estándares probatórios lá nos Estados Unidos é um tema assim
da vida diária lá no processo penal norte-americano, né? É um tema muito levado muito a sério lá na justiça criminal norte-americana, a validade das provas, a capacidade que cada prova tem de produzir, de influenciar na convicção do julgador, os estándares que devem ser adotados para fins de decisões criminais. Enfim, é um tema raríssimo aí para o processo penal, né, de um modo geral. Verdade. O próximo. A próxima aula vai ser no dia 8 de agosto, tema Juiz de Garantias e Sistema Acusatório, que vai ser ministrado também por ninguém menos que o professor Flávio Mirza, também, enfim, dispensa comentários, um grande processualista. Só para cumprir a tabela aqui, né, advogado criminalista, mestre e doutor em Direito pela Gama Filho, pós-doutor pela Universidade de Coimbra, professor da graduação do mestrado e doutorado da UERJ, professor do mestrado e da graduação da Universidade Católica de Petrópolis, um amigo muito querido, um grande amigo. Assim como eu falei do Cristiano, o Mirza, as aulas dele também são dessas que você começa a assistir, quando ele acaba você fala, pô, não, está começando ainda. É um cara que nos prende, ele tem uma didática muito divertida, uma forma muito simples de falar e de transmitir o conhecimento, um cara que tem um conhecimento do processo penal muito profundo, e prático, um grande né, cara? advogado. Advogado de mão cheia, exatamente. Né, advogado, isso que eu ia falar, um grande advogado, um cara que traz a experiência da advocacia para a sala de aula, é um excelente professor, e o tema objeto de introdução no nosso sistema jurídico pela recentíssima lei aí desse malfadado, enfim, pacote anticrime. Nesse ponto, acho que até foi uma inovação positiva, né, trazida à baila por essa lei. E ele vai tentar fazer uma abordagem não só expondo a questão do juiz de garantias, mas fazendo uma correlação dessa nova regra processual, vamos dizer assim, né, de um modo genérico, com o sistema acusatório, né? E aí já fica a pergunta, né? Apesar de a lei agora falar expressamente, né, que se passa a adotar o sistema acusatório, né, no país e tal, será que, de fato, estamos adotando o sistema acusatório? Vamos ver, o Mirza deve responder lá. Verdade. Bom, seguindo aqui, a gente tem processo penal nos crimes econômicos, no dia 11, dado pelo Diogo Malan, também Diogo dispensa apresentações, Diogo sócio do Flávio, então assim, tem uma sequência ali, escritório em peso ali. Diogo, professor doutor pela USP, autor de diversos livros de processo penal, a tese de doutorado dele, o Direito ao Confronto, uma transposição ali do Right of Confrontation, do direito americano para o brasileiro, professor da UERJ, professor da FRJ, articulista do Conjuro agora, está escrevendo uma coluna semanal sobre advocacia e diversos aspectos da contemporaneidade. Muito interessante. O Diogo também tem uma didática importante, ele expõe de uma forma muito científica, né, cara? Assim, a última vez que ele foi lá na ESA, falando sobre lá mega processos, e ele dissecou, assim, de uma forma tão objetiva, né, o que a gente vê, né, na prática, né, a gente nem se dava conta de que era dessa forma tão sistemática, né? E ele consegue desdobrar os temas de uma forma muito objetiva. Então, o Diogo aceitou de bom grado falar processo penal dos crimes econômicos, que é assim, hoje quem quer militar nessa área, essa aula é fundamental para quem quiser se aprofundar no tema. Exatamente. O que a gente tem mais? Só um comentáriozinho, assim, o Diogo também escreve de uma forma espetacular, né? Verdade. Eu ia comentar, você falou muito bem dessa coluna que ele está fazendo no Conjur, que são textos excelentes, assim, excelentes. Ele escreveu um texto falando sobre como, né, a arte de produzir uma peça, né, uma petição criminal, que foi brilhante esse texto dele. E agora ele escreveu se eu não me engano foi o último, se eu não estou enganado, falando justamente dessa questão do cross-examination, né, do exame direto, exame cruzado,
e a atuação do advogado, né, nesse contexto. Muito bom também. O que mais a gente Bom, tem? vamos seguindo. Depois, dia 13 de agosto, fundamentação das decisões judiciais à luz do pacote anticrime. Professora Daniele Galvão, a Dani Galvão, uma amiga muito querida também, ela é de São Paulo, advogada criminalista, doutora e mestre em Direito Processual Penal pela USP. Ela é professora da PUC do Paraná e também do Instituto de Estudos e Pesquisas do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. A Dani, ela já fez uma participação, enfim, uma palestra, um painel recente agora no IBMEC falando desse tema, que, né, atualíssimo, né, um tema que foi modificado agora pelo pacote anticrime, né, com a alteração da redação do artigo 315 lá do Código de Processo Penal, com essa questão de trazendo alguns critérios, né, um pouco mais objetivos do que a gente tinha antes em relação à fundamentação das decisões judiciais, o que também vai implicar na questão da vinculação dos precedentes. Enfim, é um tema, aliás, um tema importantíssimo para a advocacia, né? Trabalhar com precedentes e identificar eventuais nulidades por falta de fundamentação nas decisões judiciais agora sob essa nova... É um tema importantíssimo para quem está na advocacia diária. Aí Com certeza. Está contigo agora. Nossa próxima aula, prisões cautelares e publicidade opressiva, no dia 18 de agosto, por ninguém mais, ninguém menos que Simone Schreiber. Simone também é uma das maiores autoridades do processo penal do Brasil, desembargadora federal do TRF da 2ª Região, professora da Unirio, autora de diversos livros e artigos sobre processo penal, tem uma visão super crítica sobre como são aplicados os institutos de processo penal hoje em dia. Participou de um evento agora da ESA sobre 6 anos de Operação Lava Jato. Foi uma análise super sóbria, incisiva, porém de uma forma super leal, no sentido de objetiva, exprime seus argumentos de uma forma absolutamente leal. Simone também aceitou esse convite, também de bom grado, que só aumenta a nossa satisfação, né, cara? A ESA poder contar com esse tipo de professor, né, o calibre dos professores. O Simone Schreiber, prisões cautelares e publicidade opressiva. Ela tem um livro sobre publicidade opressiva, a tese de doutorado dela, orientada pelo Barroso. Eu tô lendo esse livro agora. Sensacional, né, cara? É muito bom. E assim, então é a autoridade do tema dando essa nossa aula aí de prisões cautelares e publicidade opressiva. Seguindo aqui, a gente tem, dia 20/8, habeas corpus, dado por ninguém mais, ninguém menos do que Alberto Toron. Alberto Toron, para quem não conhece, é um dos maiores advogados do Brasil. Professor pela USP, doutor da USP, pela USP, né? Professor da FAAP, ex-presidente do IBCCRIM, assim, Toron, ex-conselheiro federal da OAB. Toron sempre está no front das grandes batalhas, das grandes causas, sustentação no Supremo. A grande maioria dos precedentes que a gente vê no Supremo sobre questões criminais, processuais penais, vocês podem ver que a grande maioria, Toron é o advogado que está levando a questão para o Supremo. Então, e por habeas corpus também, ele se dedicou, ele tem um livro sobre habeas corpus, então é um tema que ele entende bem, tanto de estudar teoricamente como na prática, né? Então, quando a gente fez esse convite também, aceitou de bom grado, na hora, amigo da OAB, do Rio de Janeiro. Então, Toron também vai, assim, quem tiver a oportunidade de ver a aula, vai ver uma aula inesquecível. Então, vocês estão tendo um tema que é o tema do momento com a pessoa que é uma das maiores autoridades sobre o tema, né? Que mais, Diogo? Exatamente. Só para contar um causozinho aqui, Vamos lá. Tem umas coisas que marcam a gente, né? O Toron, além disso tudo que você falou, que não tenho nada para acrescentar nem para retirar, ele é um cara muito generoso, assim, né? Um cara que está sempre disposto enfim, a ajudar, a explicar, né? Enfim, dar dicas e tudo mais. Eu, quando fui fazer a minha primeira sustentação oral
no STJ, né, há alguns anos atrás, o Toron estava na mesma sessão que eu, já contei isso para ele. Porque depois disso, em 2018, eu fui fazer aquele curso lá na Alemanha, né, na Universidade de Göttingen, e eu tive a grata satisfação também de ser colega de turma do Toron lá na Alemanha. E aí eu tive a oportunidade de falar, relembrar ele. Obviamente ele não lembrava disso, mas eu tive a oportunidade de contar isso para ele. Mas na primeira vez que fui fazer uma sustentação oral na STJ, ele estava lá também e, coincidentemente, ele sustentou imediatamente antes de mim, né? E quando terminou a sustentação dele, chamaram o meu processo e aí eu iria sustentar. E aí ele vinha subindo lá aquela escadinha da tribuna do STJ, né, que você sobe, e ele muito gentilmente tirou a beca dele e ainda me ajudou a vestir a beca, assim, né? Cheio de pano ali, aquela coisa complicada. Exatamente. E aí eu desci lá para fazer a sustentação e ganhei o caso. Olha Então, aí, deu sorte. ainda deu sorte, né? Isso aí é uma coisa que ficou marcado para mim aí, né? A gente não esquece. E o Toron também, é bom você falou, eu me lembrei. O Toron tem um livro sobre prerrogativas, que é um dos livros de referência na matéria. Toron foi secretário-geral das prerrogativas do Conselho Federal, salvo engano, teve um cargo na OAB de São Paulo. Mas, assim, você falou, ele se importa com a advocacia, ele fica revoltado verdade. com questões que afetam a classe diretamente. Então, acho que a súmula 14, súmula vinculante 14, foi ele que levou pela ordem o acesso aos inquéritos. Então, Toron é a nota 10, cara. É verdade. Vamos lá. Depois do Toron, a gente vai para o dia 25 de agosto. O tema é megaprocessos e o exercício da defesa técnica. E quem vai ministrar esse tema também, ninguém menos que a professora Fernanda Prati, que também, eu já falei isso antes, eu já falei para ela, já falei em público, sem dúvida nenhuma, é uma das principais autoridades nesse assunto. Ah, ela está aqui? Então, eu vi mais cedo aí. Obrigado pela presença virtual aí, Fernanda. Você sabe que não é nenhuma rasgação de seda aqui, eu já falei isso para você, uma das principais autoridades sobre esse tema. Junto com ela, a gente tem hoje diversas pessoas, hoje não, pessoas que já se dedicam também ao estudo desse tema há algum tempo. O próprio professor Diogo Malan é um que, inclusive, já falou sobre isso na ordem, como você bem lembrou. Uma também dos principais nomes aí desse assunto. Mas a professora Fernanda Prati também se dedica muito ao estudo dos megaprocessos. Ela é advogada, criminalista, pós-doutora em criminologia pela Universidade de Ottawa, no Canadá. Doutora em criminologia pela Universidade de Montreal, também no Canadá, mestre em ciências penais pela Cândido Mendes, aqui, sua colega, né? Verdade. Você que também é mestre lá, nossa colega, né? Também nossa colega. E professora e pesquisadora da FGV. A Fernanda, ela tem uma pesquisa empírica sobre a questão dos megaprocessos, a forma como os processos são conduzidos, e ela vai trazer uma abordagem, né, especificamente de como esse tipo de processo acaba influenciando, e aí, se positiva ou negativamente, eu vou deixar para ela falar em sala de aula, mas como esses processos, esse tipo de formatação de processo que tem se tornado cada vez mais comum, influencia no exercício do direito de defesa, né, que evidentemente influencia, né. Aliás, enfim, nós estamos num caso aqui que a gente estava falando sobre isso ontem, né, no caso em que a gente atua. Certamente. Bom, agora está contigo. Vamos passar aqui para o próximo tema. Só dar um abraço aqui para o Rodrigo Gomes, está aqui na nossa live também, nosso professor de Direito Digital, Lei de Proteção de Dados, meu querido amigo da PUC também, está aqui na nossa live. Bom, dia 27 de agosto a gente tem o tema lavagem de dinheiro, cujo professor é Pier Paolo Bottini. Então, assim, cara, sinceramente, fica até difícil, né? Assim, é chato assim, a gente se autocongratular pelos professores que vão dar aula, mas, sinceramente, você vai pegar a maior autoridade do tema no Brasil. Pier escreveu o livro de lavagem de dinheiro, que é junto com o Gustavo Badaró, o Pier na parte penal, material, o Gustavo Badaró na parte processual. O livro sobre lavagem de dinheiro está na 4ª edição da RT, é a maior referência sobre o tema. Todo advogado, todo juiz que
que lida com lavagem de dinheiro, tem a bibliografia deles como básica, na verdade. Então, Pia, professor titular da USP, doutor em Direito pela USP, advogado militante, assim, participou com a gente aqui na live da ESA também sobre lavagem de dinheiro, lavagem de dinheiro honorários advocatícios, foi super legal, tá aí, quem quiser acessar tá no IGTV da ESA. E assim, sempre que a gente pediu, ele sempre atendeu a ESA, não foi diferente agora. Mudou a agenda dele para poder dar aula. Então, assim, quem puder, assista, porque um privilégio. Ouvir o Pia com lavagem de dinheiro, certamente é das maiores autoridades do tema. É verdade. Não é isso? É verdade. Verdade. Vamos lá. Vamos lá. Bom, depois do PIA, a gente tem a aula no dia 9, no dia 1º de setembro, 1º do 9, tema facções criminosas e crise do direito penal, que vai ser ministrado pelo professor Rogério Greco. Também dispensa apresentações, né, dos diversos livros. Eu fui pegar o currículo dele lá no Lattes para poder fazer uma apresentação, não caberia, assim, Best-seller, né, pô? gigantesco, diversos títulos e tudo mais, mas em resumo, procurador de Justiça do Ministério Público de Minas, doutor pela Universidade de Messina, na Itália, pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália, doutor pela Universidade de Burgos, na Espanha, mestre em Ciências Penais pela Federal de Minas Gerais, UFMG, enfim, um dos mais célebres professores aí de direito penal do país, tem uma coleção lá de direito penal, além de, enfim, diversos outros livros. A coleção talvez seja o mais famoso, mas diversos livros, artigos, uma grande autoridade que também aceitou de muito bom grado aqui o convite para compor esse time com a gente. Superativo. Depois dele, no dia 3 de setembro, a gente vai ter abuso de autoridade com a professora Angélica Gliotti, que é uma grande amiga, promotora de justiça aqui no Rio, mestre em direito se eu não me engano, pela Cândido Mendes, se eu não me engano. Posso estar falhando aqui, mas talvez seja, acho que seja. Enfim, professora de diversos cursos, né, dá aula em diversos lugares. Ela já foi professora do IBMEC, agora ela não está mais lá na pós conosco, mas ela já foi professora do IBMEC também. Professora de diversos lugares, uma grande promotora, atuante, já foi promotora do GAECO, tem muito conhecimento prático para trazer para a gente. Traz para a gente também a visão do Ministério Público, que sempre é importante, né, para nós advogados Sim. conhecermos, né, porque isso se a gente for pensar na teoria dos jogos, que cada vez é mais necessária, né, no processo penal, que é sempre muito bem abordada pelo professor Alexandre Moraes da Rosa, a gente tem que entender, né, conhecer quem está do outro lado, né, quem está jogando do outro lado. Nós somos um player e tem os nossos adversários lá no processo que a gente precisa conhecer. Pegando esse gancho que você falou, cara, uma característica que é da ESA, que é a nossa, que a gente tenta imprimir aqui, né? E está espelhado aqui no corpo docente, a gente tem advogados, tem membros do Ministério Público, membros da magistratura. Então, assim, a gente tem todos os espectros aqui do sistema judicial, do sistema penal, no caso, processual penal, plasmados aqui. Então, essa visão ampla, né? É importante para o aluno que vai se inscrever, ver todos os aspectos dos atores processuais penais, isso é importantíssimo, né, cara? Sem dúvida. Por esse motivo também eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Assim, talvez seja até o principal motivo, né, de a gente ter essa preocupação de trazer para as aulas na ESA pessoas que atuam em todas as posições, vamos dizer assim, desse tabuleiro. É importante para o aluno que vai advogar na prática conhecer essas visões, mas eu só queria fazer um comentário para além dessa questão prática, que assim, a gente não deixa de ter uma preocupação acadêmica, né, na ESA, e assim, na minha opinião, a gente precisa sempre ouvir e estar aberto, né, a ouvir e a falar também
sobre opiniões divergentes, né? Porque, Exato. sob o ponto de vista acadêmico, é só com a divergência que a gente evolui, né? Se a gente ficar falando para nós mesmos, isso não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. É, e eu já ia até fazer essa brincadeira, porque a professora Angélica vai falar sobre abuso de autoridade, que também é um tema do momento. A gente acabou de ter uma legislação nova tratando do tema, que trouxe diversas alterações em relação a isso. Alterações em todos os aspectos, né? Tanto do ponto de vista processual quanto material. E assim, aí a brincadeira que eu ia fazer em relação a esse tema essa questão que você falou, né, das visões e tudo mais, é porque eu tô retribuindo para a Angélica, na verdade, um favor, entre aspas, que o próximo professor que a gente vai falar me fez, né, que foi um convite que ele me fez para falar sobre abuso de autoridade no Ministério Público. Né? Ou na Então, casa exatamente, numa mesa que tinha eu de advogado, aí tinha um procurador de justiça, uma promotora de justiça, um delegado de polícia tá e mandando um um beijo aqui, ó. desembargador. Tá mandando um beijo aqui, ó. O Décio. Então, como o Décio é muito meu amigo e me fez essa gentileza, e como a Angélica também é muito amiga e muito amiga dele, eu estou retribuindo para ela esse favor. Boa. Mas, e o Décio tá também, enfim, né? O Décio tá com a gente também, não é? Exatamente, é o próximo que eu iria falar aqui no dia 8 de setembro. Vai falar sobre organizações criminosas. O Décio, que é, enfim, um grande amigo, um grande irmão. Aliás, eu até vi que você fez um comentário num post que ele fez falando do curso, e eu quero ratificar aqui as tuas palavras, que assim, eu só quero agradecer muito ao Décio por sempre aceitar os convites da ESA, né? Isso é verdade. O Décio nunca negou nenhum convite nosso, então é um Nunca parceiro, nunca desertou. Come to the red side of the force. Aí, a gente tem que ficar na resistência. Exato. Mas é um irmão, grande parceiro da ESA, enfim, está sempre se disponibilizando a trazer para a gente os conhecimentos dele. Obviamente, né, eu sou suspeito, como eu disse, o Décio é meu irmão, amigo muito querido. Então, assim, falar bem do Décio, para mim, até... né, não me sinto muito confortável para isso. Não vai chorar, enfim, não. Parece que eu tô. Eu sou manteiga derretida, cara. Olha, Décio, ele quer chorar, cara. Arquivo confidencial, pô. Nesse período de pandemia aí, eu tô sentindo falta dos amigos. Não, mas isso é verdade. Décio é sensacional, cara. E é um grande professor de processo penal, doutor em processo penal pela USP, tem diversos livros, artigos publicados, é um grande conhecedor do tema. E assim, uma coisa que eu valorizo muito, né, eu sempre faço questão de ressaltar, é que ele é um cara muito justo sob o ponto de vista acadêmico, né? Assim, um cara que faz as críticas aos entendimentos divergentes quando tem que ser feita, mas também critica os entendimentos às vezes adotados pelo Ministério Público, que é a casa dele, embora ele esteja falando aqui que a ESA também é a casa dele, mas isso aqui é jabá, porque a casa dele é vermelha. Exato. Mas ele também é um crítico ferrenho de alguns posicionamentos que, né, do seu ponto de vista acadêmico, não se sustentam. Então, é um cara muito honesto sob o ponto de vista acadêmico. É um prazer muito grande poder contar com ele aqui no nosso curso. Não, sensacional. O Décio é 100% e também, né, além de ser estudioso da matéria, atuou em casos importantes também, então tem a visão prática do tema também. Sem dúvida. Vai ser, para quem puder se inscrever, realmente é uma oportunidade ímpar. Seguindo aqui no dia 10... Desculpa, pode falar. Não, perdão, só para complementar, o Décio, né, promotor de justiça, já atuou no GAECO, já atuou na assessoria criminal na competência originária, então já atuou em diversos processos, né, complexos e envolvendo pessoas com prerrogativa de foro. Enfim, além da qualidade acadêmica, é um cara com uma bagagem prática enorme também, que só tem a contribuir.
Isso também é uma marca desse corpo docente, né? Porque não só são super estudiosos dos temas respectivos, com publicações e livros, mas também militam na área, ou seja, os temas que eles tratam, eles estudam e praticam, né? No sentido de estar na linha de frente, seja do Ministério Público, seja na advocacia, seja como juiz, magistrado. Então a gente tem essa nossa marca aqui do nosso corpo docente, que é aliar a prática com a teoria, que para esse nosso curso de atualização é de suma importância. O que me leva aqui para o nosso próximo professor, no dia 10 de setembro, para dar aula sobre o Tribunal do Júri, o Gustavo Direito, Carlos Gustavo Direito, titular do Tribunal do Júri, do Rio de Janeiro, se dedica muito sobre o estudo do tema, gosta de falar sobre júri. Quando a gente convida o Gustavo para falar, ele, não, eu queria falar sobre júri, botar um painel sobre júri, eu quero falar sobre júri. E curioso que o Gustavo, ele, filho do ministro de Direito, né, falecido ministro de Direito, o Gustavo foi meu professor na PUC, cara, de Direito Civil. Caramba! E assim, já teve na ESA algumas vezes, né, a gente chamou ele lá, e ele costuma dizer, né, que quando eu estou na mesa com ele, ele fala, não, eu fui professor de Direito Civil do Diogo, por isso que ele virou criminalista. Faz essa brincadeira comigo, sempre faz essa brincadeira comigo. E Gustavo é um magistrado excelente, gosta da matéria, tem uma didática também super apurada, professor há muitos anos da PUC, do Rio de Janeiro, atua no CNJ, assessorando a presidência, assim, tem uma visão muito sistêmica, muito global do nosso sistema penal, processual penal. Acho que tenho certeza que essa aula vai ser muito proveitosa para os alunos e esse tema também foi super importante. Aqui no nosso... Pô, ainda bem que o Diogo, ainda bem que o Gustavo foi seu professor de Direito Civil e fez você virar um criminalista, né? Porque aí virou um criminalista de mão cheia aí que tá no nosso time. Temos que agradecê-lo. Bom, fechando o nosso curso, né, cara, temos o nosso Juliano Breda. Juliano Breda é, assim, conselheiro federal da Ordem, uma das mais autoridades no tema que ele vai dar aula, que é crimes contra o mercado de capitais. O Juliano se dedicou a estudar esse tema, tem livros sobre a matéria, salvo engano, com o César Roberto Bittencourt, mas tem também trabalhos específicos dele mesmo, de autoria só dele. Advogado militante, foi presidente da Ordem do Paraná, atuante nas questões de prerrogativas da advocacia, também professor doutor com uma visão acadêmica, mas também na prática como advogado, de linha de frente, sabe as angústias da advocacia, e esse tema é super importante para quem se interessa por direito penal econômico, a interseção entre direito administrativo e direito penal, especialmente nos crimes com o mercado de capitais, que tem insider trading, manipulação de mercado. Então, e é um tema pouco explorado, né, cara? A gente não vê esse tema ser muito divulgado ou lecionado em cursos, né? Então, a gente conseguiu que o Breda desse essa aula, ele aceitou também de bom grado. Então, só tenho a agradecer também ao Juliano por esse aceite, né? E que mais? O que você tem? Acabamos as aulas, né? Os professores e as aulas. Acho que Exatamente. Só a gente falar, né, cara, o público-alvo, né? Assim, a gente está fazendo advogados com 5 anos de formado, advogados recém-formados e estudantes de direito. Então, assim, não precisa ser graduado em direito para fazer, estagiários podem fazer. Esse foi um dos desejos, um dos pedidos do Sérgio Coelho para a gente. Olha, a gente vai fazer um curso de atualização para a advocacia, mas também para os estudantes, né? Trazer os estudantes, os estagiários, para uma experiência mais prática, para uma experiência mais aprofundada do direito penal, do processo penal, porque muita coisa mudou desses anos para cá. Então, essa flexibilidade que foi nos dada de poder chamar não só advogados formados como estudantes de direito, acho que é uma das marcas importantes do curso, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. É um curso que alcança todos, né? Aliás, o nome foi muito bem escolhido, né? Atualização em ciências criminais, que é de fato o que o curso significa. Assim, é um curso que pretende proporcionar ao público as maiores e mais importantes discussões do momento do direito penal e do processo penal. Então, assim... Com os melhores nomes. Com os melhores nomes, como a gente falou no início. Assim, isso é uma coisa que realmente a gente fica
feliz, orgulhoso, né, de conseguir ter montado um curso com essa qualidade. Assim, com certeza vai ser uma ferramenta importante para todo mundo, né? Assim, não é à toa que nós estamos fazendo, nós temos outros amigos, grandes amigos, que são grandes advogados, que também estão se inscrevendo no curso. Mas, apesar disso, né, apesar de ser um curso que, sem dúvida nenhuma, vai ser muito útil para quem já tem alguma experiência, já está no mercado, já está atuando, sem dúvida vai ser relevantíssimo para quem está começando, para quem está estudando, porque é isso, né? São temas dos mais atuais possíveis, né? Então, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante, muito profícuo aí para quem estiver fazendo. As Sem questões de hoje dúvida. em dia que a gente enfrenta, né, na advocacia, né, cara? A gente tem um leque de temas que a gente tem que se atualizar, que a gente tem que estar com conhecimento na ponta do lápis, porque quem ganha no final do dia são os clientes, né? São os clientes dos advogados. Sem dúvida. O Sem advogado dúvida. bem preparado, uma base teórica importante, sólida, consegue resolver problemas nos casos de uma forma mais célere, né? E Sem dúvida. nesse nosso meio, nessa nossa atividade, cara, de celeridade, isso não é tudo, é quase tudo, né? A Sem diferença de dúvida. uma pessoa passar mais um dia presa, a diferença do cliente ser absolvido ou condenado. O advogado que sabe manejar o arsenal teórico, direito penal material, de processo penal, tem uma vantagem, não só em relação ao mercado, né, se posicionar, se não tiver seu próprio escritório, conseguir uma colocação melhor, mas especificamente na atividade fim, de defender o Sem seu dúvida. cliente de uma forma muito mais efetiva, muito mais Efetivo. preparada e muito mais. E aqui o Jonas, na audiência aqui, falou: nós precisamos reinventar, é Perfeito. verdade. Hoje em dia, É a isso. velocidade do sistema judiciário, dos processos criminais, demanda que o advogado tenha um cabedal teórico sólido Só, e exatamente. dar arsenal para a advocacia poder defender seu cliente. E aí eu até volto no que você mencionou, né, alguns minutos atrás, sobre a questão dos professores, além né, do conhecimento acadêmico, teórico ali, que é inquestionável, também serem pessoas que atuam na prática, especificamente na área sobre a qual ele vai ministrar a aula, né? Assim, dependente da posição, né, como eu falei, da posição no tabuleiro ali do processo em que ele atua, seja pela defesa, pela acusação ou julgando, mas são pessoas que têm a experiência da prática, né? Conseguem unir essas duas visões, né? As discussões teóricas e como isso influencia, como isso é utilizado na prática, porque muitas vezes, principalmente, né, como a gente estava falando, né, nessa nova realidade que a gente tem vivido cada vez com mais frequência, que são esses megaprocessos, muitas vezes a coisa acontece de uma forma não tão, digamos, ortodoxa, né? É. Então, como Você você foi disse, a gentil, gente você foi precisa... gentil nessa utilização. Exatamente, exatamente. Então, assim, é importante que realmente o advogado tenha esse conhecimento teórico aplicado à prática, né? Como aquilo tem acontecido na vida diária de uma ação penal. E aí a gente, né, trouxe um corpo docente que tem essa experiência, que certamente vai conseguir trazer essa experiência para a sala de aula. Você acabou de falar, cara, você vai ter aula de habeas corpus, o aluno vai ter aula de habeas corpus com o Toron, ele vai te Toron. trazer precedentes que ele levou para o Supremo. Então ele vai discutir com você como é que ele construiu o argumento, como é que foi lá na sustentação oral, como é que foi no dia do julgamento. Você vai ter aqui o Gustavo Badaró e o Juliano Breda falando sobre temas que eles participaram da discussão legislativa pela OAB, o Sim, Juliano como conselheiro federal, a OAB é consultada por comissões legislativas. Então, assim, o projeto anticrime, muitos advogados participaram na Câmara dos exatamente. Deputados, o Toron, salvo engano, participou também. Então, assim, não só como é colocado o tema hoje em dia, mas assim, os pormenores, né? São atores efetivos. Simone é julgadora do TRF segunda região, ela já viu Pois é. processos na prática, decide sobre essa questão, né? Então, hoje esses nossos professores aqui, Gustavo, Adarota, não tem menor A dúvida. gente tá, até você falou do professor Gustavo Direito, né, que vai falar sobre júri e é titular do Tribunal do Júri, e aí só me ocorreu agora aqui para ver a relevância disso, né? A gente
acho que foi ontem, né, que a gente participou, você participou também Do IAB, né? da votação exatamente do parecer do Castelar lá no IAB, falando justamente sobre uma alteração que está se pretendendo implementar na prática do Tribunal do Júri, que é a realização das sessões plenárias por videoconferência, através de resolução do CNJ, né? Então, assim, ninguém melhor do que o Gustavo Direito para falar sobre isso, né? Exatamente. E um tema que não preciso nem dizer que é um tema atual, né? É uma resolução que está em tramitação nesse momento no CNJ com a intenção de modificar para amanhã o Exatamente. procedimento do júri. Então, quer dizer, não há dúvida de que vai ser muito proveitoso, não tem a menor dúvida de que esse curso vai ser muito proveitoso para todos, né? Para estudantes, para recém-formados, para advogados experientes, enfim, serão todos muito bem-vindos aí. Eu já segurei minha vaga, o pessoal do meu escritório também, e fica aqui para o pessoal que está assistindo, se inscrevam, porque hoje a gente teve uma parcial ali, né? Não vou falar com o número de inscritos, mas assim, está quase acabando. Exatamente. E não vai ter segundo lote, gente, infelizmente. Pois é, pois Encerrou, é, encerrou. Só ano que pois vem, é, eu não sei. Então, exatamente. quem puder, assim, os preços, assim, acho que o preço R$ 297, menos de R$ 300 até o dia 10 de julho. Então, assim, esses professores com esse time, com certificação pela ordem, sinceramente, acho que vocês não vão conseguir isso em qualquer outro lugar. Isso É foi verdade. um achado ali. Nunca vi uma. Engraçado que esse modelo do curso que a gente montou me lembra muito aquele curso, tudo bem que o nosso é menor, né? Aquele curso de Direito Penal Econômico do IBCCRIM, lembra? Sim, 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 porque os sim. temas são muito parecidos e os professores também, cara. Se ele pegar aqui, a gente não deve nada. Nada, Nada a também esse acho. curso, entendeu? Então a gente conseguiu T- fazer um curso de fôlego aqui. Também acho. Não é isso? Concordo plenamente. Estamos, Plenamente. estamos de Ah, parabéns, então? estamos... Vamos nos dar os parabéns. Vamos dar os É, parabéns. Pô, a gente tem que ter esse o, reconhecimento. o Jonas escreveu aqui que já foi nosso aluno lá na ESA, que vai fazer o curso. Tem outras duas pessoas que já fizeram contato comigo também dizendo que foram alunos da ESA, que também vão Legal. fazer o curso. É bacana, que eu agradeço aí pela participação de vocês. É importante para a gente que a escola também, né, se desenvolva isso só demonstra a qualidade das aulas, né? Os alunos que já fizeram outros cursos lá e que estão retornando para a escola para continuar conosco. Então, obrigado aí pela participação de vocês. Não, foi ótimo. Bom, gente, estamos acabando aqui. Nosso tempo é curto mesmo, uma horinha só para passar aqui a bola para os professores, para a grade. Vou agradecer aqui todo mundo. Joe, quer fazer alguma saudação final? Não, só, né, da mesma forma, agradecer aos professores, os professores que estão presentes aqui conosco na live, aqueles que não puderam participar também. Eu quero também agradecer, né, como você já falou no início, mas só para reforçar, são, enfim, os maiores nomes. Então, eu quero, né, com toda sinceridade, agradecer, né, a disponibilização do tempo de vocês aí para estar conosco nesse curso. Agradeço também a audiência aí, as pessoas que nos assistiram, as pessoas que vão participar do curso conosco. Enfim, vai ser um curso muito bacana. Obrigado a Leonardo, todos aí. Leonardo Bicalho aqui perguntando como será a dinâmica do curso. O curso de 1h30, telepresencial. A ideia é ter uma aula de 1h15, 1h20, com 10 minutos para perguntas. Vamos ver como é que fica isso, mas a princípio é isso, né? Telepresencial, online, por conta das nossas questões sanitárias aí de distanciamento social. Tá bom, gente? Bom, Isso aí. obrigado pela audiência de todo mundo. Espero vocês no nosso curso de atualização de ciências criminais. Diogo, um abraço e até mais. Obrigado, Tebet. Um abraço, meu amigo. Até a Valeu! próxima.